días y buenas tardes. Bom dia para os que estão ainda na manhã e boa tarde para aqueles que estão na tarde nos diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. Nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. E nos abençoe grandemente desde o céu com a palavra revelada para a nossa alma, como o evento espiritual para a alma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção estar hoje aqui com vocês, no Dia da Raça, dia 12 de outubro, quando se comemora o descobrimento do Novo Mundo, o continente americano. Quando o marinheiro Rodrigo de Triana visualizou desde a embarcação terra, creu e creram que estavam descobrindo ou chegando às Índias, ou chegando à Índia, porém era o Novo Mundo. Nessa primeira viagem de Colombo, estavam se encontrando dois continentes, dois mundos. O velho mundo estava se encontrando com o novo mundo que ia nascer. E quando o velho vê que o novo nasce, então já sabe que os seus dias estão contados. As grandes promessas são para o novo que nasce e que é o herdeiro de tudo o que o velho tinha, e é onde o velho mundo se entrelaça com o novo mundo para então surgir o continente americano e, sobretudo, a América Latina e o Caribe. De modo que, hoje, no dia da comemoração da raça, é um dia importante para todos do continente americano, que é o novo mundo. Em alguma ocasião estaremos falando mais da história do novo mundo, onde nós veremos que as grandes bênçãos do último dia seriam para o novo mundo, como a sétima era da igreja, e depois vamos buscar nesta ocasião no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 51 em diante, onde nos diz o apóstolo São Paulo: Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes y los muertos serán resucitados incorruptibles
a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo. E o que tem a ver esta leitura que fizemos com as promessas de Deus para o nosso tempo? Veremos o que tem a ver. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Escritura diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, o que Deus fará para cada tempo, Ele já falou, já o revelou. Quer seja de uma forma simbólica, profética, ou de alguma outra forma. E isso já é profecia. E baseado nisso que Deus falou por esse profeta, é que Deus realizará a sua obra em cada tempo. Para cada tempo da trajetória da raça humana, há promessas, há ciclos divinos que são realizados no programa de Deus, como também há dispensações. E conforme a palavra de Deus, que é o seu programa revelado, dado a conhecer, é que Deus atua em cada dispensação. Por isso, é que a pessoa necessita saber em qual dispensação ela está vivendo, porque essa dispensação, e conforme a palavra para essa dispensação, é que Deus estará atuando e estará se manifestando. Uma pessoa não pode ir a uma dispensação que já passou e dizer: é isto o que tem que se fazer, porque isso é o que diz a Bíblia aqui. Isso foi o que a Bíblia disse para aquela dispensação. Por exemplo, qualquer pessoa que diga: vamos nos reunir, faremos um grupo, realizaremos sacrifícios, como Adão fazia, como Abel fazia, como Enoque fazia, como Noé fazia, como também Matusalém fazia, porque nós então, talvez, poderemos viver como Matusalém, que viveu 969 anos, ou como Abraão, Isaac ou Jacó fazia, ou mesmo alguns dos patriarcas, como Moisés.
isso esteve correto para aqueles tempos. E aquilo era tipo e figura, representação, sombra do que viria numa nova dispensação, na dispensação da graça, onde aqueles tipos e figuras seriam convertidos em realidades na vida de Cristo, o qual, como Cordeiro de Deus, morreria, tiraria o pecado, e todo aquele que cresce nele seria salvo. Tão simples assim. Tem que se viver a era, a dispensação em que corresponde a pessoa viver no seu tempo aqui na Terra. Também nas dispensações há eras ou etapas. E a pessoa tem de conhecer em que etapa do cristianismo, em que etapa da igreja está vivendo. Porque para cada etapa da igreja há uma mensagem da parte de Deus por meio do Espírito Santo, ou seja, que por meio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, se manifestando por meio do instrumento, do mensageiro que ele tenha para esse tempo, e por meio dessa manifestação de Cristo em Espírito Santo, nesse mensageiro falando com grande voz de trombeta, ele chama e ajunta os escolhidos desse tempo e os coloca no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. Com essa palavra, com essa mensagem, é que os escolhidos são chamados e ajuntados em cada tempo. E isso é uma obra de Cristo por meio do Espírito Santo. E nós temos de entender essas etapas para sabermos em que etapa estamos vivendo. Por exemplo, se estivéssemos vivendo no tempo de Noé, teríamos de estar junto com Noé, escutando a mensagem de Deus para o ser humano e trabalhando no programa, construindo a arca, onde Noé e sua família se salvariam. A quantidade não é o que conta. O que conta são os crentes. Sejam muitos ou poucos crentes, é isso que conta para Deus. Os incrédulos são incontáveis. Ninguém pode contá-los. São tantos que nem sequer temos tempo para contá-los. Porém, no tempo de Noé, 8 pessoas com ele, Noé mais 7 pessoas mais, creram que, no tempo em que estavam vivendo, havia-se chegado ao fim do mundo antediluviano. Aquele tempo era de grande progresso. Não creiam que eles estivessem numa condição de pouco conhecimento. A tal grau, eles estavam que Cristo, quando falou acerca do tempo final, disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E ele mencionou Gênesis 5 e 6. Quando diz que naquele tempo as pessoas estavam separadas de Deus e a terra estava cheia de violência. Não é por acaso também que a terra, as nações, estão cheias de violência? É porque nós estamos no tempo final,
no tempo em que a vinda do Filho do Homem tem que se converter numa realidade, porque essa é uma das promessas de Deus para o nosso tempo, para o último dia. También está la promesa que la venida de Hijo del Hombre Também está a promessa de que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló, ou seja, como nos dias de Sodoma e de Gomorra. por eso en este tiempo Por isso, la nesse situación tempo, del a ser situação humano do ser humano tem mudado bastante. y E cada día cada más dia mais a la de Sodoma y Gomorra. assemelha-se à situação de Sodoma e de No Gomorra. vamos a estar luchando, Nós peleando não estaremos por lutando, esta situación, porque son profecías tentando mudar essa que situação, tienen que cumplirse. porque estas são profecias que têm que se cumprir. Estar en el O mais programa de Dios importante para el é tiempo estarmos no programa de Deus, para o tempo em que estamos vivendo, alimento espiritual. e recebendo o nosso alimento espiritual para a alma. Cada uno tiene que ocupar la Cada posición pessoa que le corresponde tem que ocupar en el tiempo que le a toca. posição que lhe corresponda no tempo em que vive. Ocupa la posición de incrédulos, Alguns ocupam a posição de incrédulos, de creyentes, outros ocupam a posição de crentes, para alguns para condenação salvación de vida eterna. e outros para salvação e vida eterna. Es un asunto individual. Portanto, Por é eso uma que questão nosotros individual. conocer Por isso é que é tão importante conhecer as promessas de Deus para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Usted y yo estamos Você tipificados, representados E eu estamos representados, personajes del tipificados pasado de otras edades, nos personagens do passado, de outras eras e outras dispensações. Você deve observar quais cuáles eran los foram creyentes de cada tiempo y decir os en crentes su alma, de en su cada corazón, tempo yo soy. e na sua alma dizer em seu coração: Eu sou como También Sete. como Abel, como Seth, Também sou como Abel, como el Sete. camino con Dios. sou como Enoque, que caminhou com Deus e Deus o levou no rapto. Como Matusalén, Sou também como Matusalém como también e como Noé. recuerdo que no era fácil vivir en aquellos tiempos como no es fácil vivir en este tiempo. Recordem, En este tiempo não era fácil viver naqueles tempos, tal, como também não é fácil viver nesse tempo en los em días que a luta, de Daniel, em que a luta é mental e espiritual. no solamente la lucha era mental, sino Nos tempos de Daniel, a luta não era somente luta mental, mas luta física também. Um descuido significava estar na boca de um leão ou numa fornalha de fogo. E hoje, por conta das leis estabelecidas na proteção dos direitos humanos, obtivemos certas vantagens. Porém, nós não podemos colocar a nossa confiança nisso, mas nas promessas de Deus para o nosso tempo, permanecer fiéis e firmes a Cristo na etapa ou na era em que nos corresponde viver. Se nós vivêssemos lá no tempo de Moisés, estaríamos fazendo o mesmo que nós fazemos no nosso tempo. Se atualmente somos crentes, nós também seríamos crentes em Moisés naquele tempo, bem como no tempo de Josué, no tempo dos juízes
no tempo dos profetas, no tempo dos reis, no tempo de João Batista também. Nós teríamos crido na mensagem de João, teríamos sido batizados por João Batista. E quando Jesus aparecesse e fosse batizado, João diria: este é o homem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu disse que depois de mim viria outro maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias do seu calçado. Este é ele. E o que nós faríamos? Faríamos como aqueles 2 discípulos de João Batista, que quando ouviram João dizer isso a respeito de Jesus, João ficou aqui e Jesus foi para lá. E para onde eles iriam? Se fossem atrás de Jesus, se fossem atrás daquele que viria depois de João, estariam atrás de um maior do que João Batista. Mudaria de uma pequena luz para uma luz maior. João era uma tocha que ardia, uma lâmpada que iluminava. E os que seguiram João quiseram caminhar a sua luz, porque quando Deus envia um mensageiro com a palavra para esse tempo, a palavra nesse mensageiro manifestada é a luz para esse tempo. Depois, quando apareceu Jesus, ele era a luz em toda a sua plenitude, porque era a plenitude de Deus em Jesus. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É importante seguirmos a luz para o tempo em que nos corresponde viver, no qual a palavra para essa era se torna carne e Deus começa a se manifestar nesse e através desse mensageiro, cumprindo o que está prometido para esse tempo e falando o que está prometido para esse tempo, abrindo as Escrituras e o coração e a mente das pessoas desse tempo para entenderem, para conhecerem as promessas de Deus para esse tempo. Nos dias de João Batista e de Jesus, estava se vivendo no tempo em que a pedra de ângulo, a pedra angular, a pedra de coroa chegou. Era um homem chamado Jesus. A pedra que os edificadores, os religiosos daquele tempo rejeitaram, reprovaram, a pedra de ângulo. E seguir a Jesus, isso representava ou significava seguir a Deus manifestado em carne humana em Jesus. Crer em Jesus significava vida eterna para as pessoas. Quem seguia Jesus estava seguindo o plano divino para esse tempo. E eram bem-aventurados os que seguiam a Jesus. Cristo lhes disse: bem-aventurados vossos olhos porque veem. O que eles estavam vendo? A promessa feita carne, feita uma realidade naquele tempo em Jesus. E bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvem. O que estavam ouvindo eles? As promessas de Deus para aquele tempo sendo cumpridas em Jesus e através de Jesus. Essas pessoas eram bem-aventuradas. Os bem-aventurados daquele tempo porque estavam conhecendo o programa de Deus para aquele tempo. E mesmo quando Cristo lhes perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, conhecer o programa divino, conhecer as promessas de Deus para o tempo em que a pessoa vive, isso é uma revelação do céu
dada por Deus através do seu Espírito Santo ao indivíduo. E é um grande privilégio ser uma pessoa que está ouvindo, vendo e entendendo as promessas de Deus para o tempo em que ela está vivendo. Porque essa pessoa teve a bênção de Deus ter lhe aberto o entendimento. Mesmo alguns dos seus discípulos não entenderam tudo, porém entendiam que Jesus era o Messias, o Cristo. Pedro teve palavra de Jesus numa ocasião em que ele disse: o que tu não entendas agora, entenderás depois. Portanto, eles não entendiam tudo. E tampouco nós entendemos tudo. Por isso é que, a cada dia, vamos escutando mais. Deus vai nos revelando, nos abrindo o entendimento. E assim aumentando o nosso conhecimento. E por isso a Escritura diz: a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que vai aumentando. E se uma pessoa será cheia do conhecimento, ou mesmo uma nação ou humanidade, para ser cheia, tem que estar primeiro vazia. E irá se enchendo gradualmente, na medida em que vai se colocando água, como num copo. Assim se enche uma vasilha. E se vai enchendo a nossa alma e o nosso espírito e o nosso ser com a palavra revelada, a água da palavra revelada para o nosso tempo, assim vamos obtendo amplo conhecimento das promessas de Deus para o nosso tempo. Para conhecermos as promessas de Deus para o tempo em que estamos vivendo, temos de saber em que era ou dispensação estamos vivendo, porque essas são as promessas que necessitamos de conhecer para recebermos a bênção de Deus que Ele tem para esse tempo. Porque essas são as promessas que terão de se cumprir, que terão de se materializar no tempo em que a pessoa esteja vivendo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. E o que é que eles viam e ouviam? A palavra prometida de Deus sendo revelada, sendo cumprida naquele tempo. Por isso, lhes dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Assim Cristo dizia: e essas mesmas Escrituras são as que dão testemunho de você e de mim. E você tem que se encontrar na Escritura, representado nos crentes do passado. Assim, pedimos conforme ao que Deus tem prometido para o tempo em que estamos vivendo. Há muitas promessas, mas a que mais nos agrada é a da transformação. Por quê? A promessa da transformação é porque aqueles que serão transformados estarão vivos, serão transformados sem ver a morte. Porém, se tiver que partir, então lhe agradará a ressurreição dos mortos em Cristo, porque será ressuscitado num corpo imortal, incorruptível e glorificado. Não há problema se terá de partir. A única coisa é que se vai. Até aí chegou o trabalho na obra do Senhor. Consequentemente, a recompensa não cobrirá o tempo que você estiver no paraíso.
A recompensa cobrirá o tempo que você tem vivido na terra e tenha trabalhado na obra do Senhor. Por isso, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, disse: Eis aqui que eu venho breve, meu galardão está comigo para recompensar a cada um conforme a sua obra. Portanto, nós temos que conhecer o tempo em que nos correspondeu viver e as promessas que são para este tempo, para o qual os crentes em Cristo no último dia estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo. No tempo em que vivem, como também sucedeu ao longo das eras e das dispensações, Deus fala a seu povo por meio do instrumento que ele tenha para cada tempo, e essa é a maneira de Deus falar. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eles falam ao povo o que lhes foi revelado. Vejamos o que Zacarias nos diz. No capítulo 7, versículos 11 e 12. E assim entenderemos melhor. E essa é uma escritura muito conhecida por todos nós. E diz: porém eles não quiseram escutar, senão que me viraram as costas e tamparam os seus ouvidos para não ouvirem. E fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Como é que Deus fala ao povo e envia a sua palavra? Por meio do seu Espírito Santo. Segue dizendo: para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. É por intermédio dos profetas que a palavra vem ao povo, porque a palavra vem aos profetas. A palavra revelada vem aos profetas. Eles a falam ao povo. Essa é a forma de Deus. E ele não a muda, nem tem mudado, nem a mudará. Por isso, quando o Messias veio há 2000 anos atrás, ele também era um profeta, porque Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Um profeta como Moisés foi prometido para o cumprimento da primeira vinda de Cristo, e o Messias tinha que ser um profeta. A vinda do Filho do Homem tinha que ser um profeta, porque o Filho do Homem representa a um profeta, e está prometida a vinda do Filho do Homem para o tempo final. Considerem isso. Não se esqueçam. Temos grandes promessas para o nosso tempo e não queremos que nos passem por alto. Não queremos que nos passe desapercebido. Queremos ouvir as promessas de Deus para o nosso tempo e que Deus nos abra o entendimento para compreendê-las. Porque não é somente crer nelas. Primeiro crer nelas, depois entendê-las. Saber que estas são as promessas de Deus e então que Deus nos abra o entendimento para entendê-las. E recordem que ver também significa entender. Por isso, algumas pessoas dizem, eu não vejo, não entendo. Por isso, Cristo dizia para muitas pessoas que elas eram cegas e guias de cegos. Porque elas não viam, elas não entendiam a vinda do Messias,
há 2000 anos atrás. Para isso, Deus enviou um precursor, João Batista, com o espírito e virtude de Elias, na terceira manifestação da vinda de Elias. Quando se diz a vinda de Elias, ou de um profeta como Elias, é um outro homem com o Espírito Santo operando o ministério de Elias. E tivemos a Elias, o tisbita, logo pela segunda vez a Eliseu, o segundo Elias, tivemos o terceiro Elias, João o Batista, e tivemos o quarto Elias, o reverendo William Branham. E está prometido o quinto Elias, que é uma das duas oliveiras, e também está prometido o ministério de Moisés, contando o ministério e a vinda de Jesus, como o profeta que Deus enviaria, semelhante a Moisés. Temos a promessa de que haverá um terceiro Moisés. Não que seja literalmente Moisés, porém um profeta semelhante a Moisés. Uma terceira manifestação do ministério de Moisés. Um profeta dispensacional. Assim como temos a promessa de que haverá 5 Elias, porém, nenhum deles será literalmente Elias, com exceção do primeiro Elias. E dos 3 Moisés, nenhum deles será literalmente Moisés, senão o primeiro. E por ser um profeta dispensacional, isso nos fala de uma nova dispensação que se abre em cada vez que Deus envia um profeta dispensacional. Para o tempo da primeira vinda do Messias, quando Jesus apareceu, seria aberta a era da pedra angular, a era de ouro. O precursor prepararia o terreno, anunciaria ao povo que esse mensageiro viria e com o seu mensageiro e a sua mensagem o apresentaria. E assim o apresentou. Anunciou alguém maior do que ele, do qual ele não era digno de desatar as correias do seu calçado. E quando disseram para João, João, note que aquele do qual tu deste testemunho, agora ele vem mais pessoas do que a ti. E ele está batizando mais pessoas do que tu. João respondeu, o homem não pode fazer nada de si mesmo se Deus não estiver com ele. Ou seja, era ele dando testemunho de que era Deus. Se não fosse dado por Deus, lhe foi dado por Deus que mais pessoas seguissem a Jesus do que a João. E que ele batizasse mais pessoas do que João, porque ele era maior do que João. Jesus é o profeta dispensacional da graça. João depois disse, a ele convém crescer e a mim minguar. Não há problema algum. E isso deixou mais evidente que eu sou seu precursor, que eu sou Elias que tinha que vir preparando o caminho ao Senhor. Ou seja, não teve ciúme de que agora Jesus iluminasse mais e resplandecesse mais, e que a ele seguissem mais pessoas e que também fizesse os milagres. A Escritura diz que João não fez milagre algum, porém ele era o precursor da primeira vinda de Cristo, fazendo milagres ou não fazendo milagres. O mensageiro precursor segue sendo o mensageiro precursor. E mais adiante, quando João estava no cárcere, ele disse para 2 dos seus discípulos, vão até Jesus.
e lhe faça uma pergunta. Juan estaba preso, Lembrem-se de que João estava preso, que era el Mesías, el rey de Israel. tinha falado a respeito de Jesus, que ele era o Messias Un problema que e cae o rei de Israel. E agora en grave peligro. tinha um problema, Juan no sabía que foi preso e estava em grave perigo. João não sabia o que se passaria. escritores, E alguns escritores dizem se le nubló el entendimiento, que João teve el ojo o seu entendimento como que se estaba nublado. Y mando preguntar, Talvez que o seu olho profético pregunten a Jesús si él es estava se apagando e mandou perguntar para Jesus. Perguntem a Jesus se ele é o que havia de vir ou se nós esperaremos outro. Uma pergunta bem direta, uno que estaba feita por alguém que estava preso el mensaje. por causa da mensagem que ele estava pregando. Ahora Jesús no le manda decir con sus discípulos, con los discípulos, Então Jesus não lhe mandou dizer yo soy, no, pelos discípulos de João, digam a ele que eu sou. Não. Começou a cumprir as promessas que que abrió los ojos diziam de los ciegos, que ele abriria os olhos dos cegos, sanaría los enfermos, curaria os enfermos, los ciegos verían, os coxos andariam, os cegos del evangelio, veriam y comienza e seria anunciado o evangelho aos pobres. cosas delante de los E discípulos. ele começou a fazer essas coisas diante dos discípulos de João. E o que ele estava fazendo? Dios, y para aquel tiempo, Cumprindo as promessas de Deus para aquele tempo. vayan, hablen común, le dicen Depois disse para os discípulos de João: que los ciegos agora vejam, que los falem com ciegos João, son resucitados, y que a los pobres digam o que vocês viram, es que os coxos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, e que o evangelho é anunciado, é pregado aos pobres. cosas estaría E João, sendo precursor, ele tinha de saber quais coisas o Messias estaria fazendo. Então Jesus disse-lhes: vão e digam a João estas coisas. Jesús estaba haciendo. Eles foram e disseram a João o que Jesus estava fazendo. No dice que Juan dijo, no, pero yo lo que quiero es que me diga si él es o no es. Ya con lo que los discípulos vieron y que Ele Jesús não dijo, disse aquilo que João pediu. lo que había hecho Não. Jesús Porém, era suficiente para o que eu quero é que ele me diga se ele é ou não é o Messias. porque eso es lo que decía la Escritura. E já com que os discípulos viram e que Jesus lhes disse que contassem o que ele tinha feito, isso era suficiente para que João soubesse que esse era o Messias, porque isso era o que a Escritura dizia que o Messias estaria fazendo. Los dos son E nós temos que ter os nossos olhos abertos, porque para o nosso tempo também temos a promessa hebreo que son de que o Filho do Homem virá com seus anjos, ou seja, com as duas oliveiras, para chamar e ajuntar os seus escolhidos. esos ministerios se Chamará manifestados. e ajuntará os escolhidos do povo hebreu, que serão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esses ministérios estarão sendo manifestados e o evangelho voltará aos judeus por meio dos ministérios das duas oliveiras. E todas essas coisas, nós temos que tê-las bem claras na nossa memória, porque o reverendo Lambrana tratou de ir até o povo hebreu para lhes pregar o evangelho Porque e él sabía realizar milagres e maravilhas nas suas atividades, porque ele sabia que nós estávamos no tempo final e que Israel receberia um profeta. Numa outra ocasião, que Dios ele também disse va a enviarles un profeta. que Deus lhes enviará um profeta e eles o receberão. Por lo tanto, Portanto, vigilando eles estão vigiando Elías que venga, a Elias, proclamando la paz imperecedera. que viria proclamando a paz imperecível, com uma mensagem de paz, como mensageiro de paz para Israel. Y ellos están vigilando eso. E eles estão vigiando isso. O sea que vamos a ver Quero dizer un ministerio que nós veremos se van a um cumplir ministério en el día postrero,
levantado por Deus no último dia, que será identificado pelos judeus como Elias. Então, será o quinto Elias, com o Espírito de Deus nele, cumprindo o que o quinto Elias terá de fazer, e que será um dos dois ungidos, um das duas oliveiras. E há também a promessa de que Moisés virá, o que está claro para os judeus, que será um profeta como Moisés. E como Elias, será um profeta como o profeta Elias. Vejam que simples será tudo isso. E eles estão esperando o Messias. E esperando-o como rei. O trono e o reino de Davi serão restaurados. Mas isso não quer dizer que não haverá lutas. Para Davi subir ao trono, depois de estar ungido pelo Espírito de Deus, pois foi ungido por Samuel, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, depois de Davi já estar ungido, o Espírito de Deus se manifestava sobre ele e por meio dele, e obteve a vitória sobre Golias. Uma coisa humanamente impossível. E mesmo com tudo isso, o seu sogro, Saul, o perseguia por ciúme. O ciúme é o pior que uma pessoa pode ter. Lança a perder todo o programa de Deus que Deus tenha com essa pessoa e de outras pessoas que a sigam, que a escutam. É importante que as pessoas não interrompam os outros ministros e as outras congregações. Não trate de tirar pessoas das congregações alheias. Ponham-se a trabalhar e trabalhe para que Deus lhe dê prosperidade e que sua congregação cresça, sem ter que persuadir as ovelhas de outra congregação. Não interrompa as demais congregações, os demais rebanhos. Não coloque joio no meio de outras congregações, nem tampouco na sua, porque são raízes de amargura que produzirão mau fruto. Amem uns aos outros, cuidem das costas uns dos outros e trabalhem em harmonia. Quando um pastor com a sua congregação necessitarem de ajuda de outro pastor e de outra congregação, estejam disponíveis para ajudarem-se uns aos outros, amando-se com amor divino uns aos outros, sem causar divisões entre os irmãos, entre as congregações e entre os ministros. Sempre falem bem do seu companheiro ministro e dos irmãos, e para que tenham sempre lembradas essas palavras de Deus para o nosso tempo, mantenham as palavras que Deus deu para o reverendo William Branham, para que as falasse com relação à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E as palavras de Cristo, amai-vos uns aos outros, nos ensina para que amemos uns aos outros como Ele nos amou e como nos continua amando, que é a mesma forma em que Deus ama a Jesus Cristo.
Aqueles que criam discórdia entre o rebanho terá graves problemas diante de Deus, diante de Cristo, o bom pastor. E para que não tenham que enfrentar esta situação diante do Senhor, quando lhe corresponda ser julgado, a melhor coisa a fazer é sempre acertar essas coisas e sempre estar bem unidos no amor divino. Os ministros com os demais ministros e as congregações com as demais congregações. Sem estar uns contra os outros, senão amando-vos uns aos outros, lembrando que nós pertencemos a uma só igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que todos nós somos ovelhas do Senhor. E se você quiser ser uma ovelha saudável, cada dia mais se alimente com a palavra, recordando que as ovelhas frágeis, fracas, são aquelas que sempre são problemáticas, sempre estão nervosas, ao invés de ocupar-se em comer o alimento que há para o seu tempo. E Cristo nos abençoará a todos, nos encherá do conhecimento das promessas de Deus para o nosso tempo e nos preparará para esse momento da transformação que está prometida e que será a adoção física como filhos e filhas de Deus, que será a redenção do nosso corpo, a nossa transformação, a qual estamos esperando. E estamos aguardando-a, escutando a trombeta final, a mensagem final de Deus para o nosso tempo, que é a era, a etapa de pedra angular. Esse é o lugar para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo no último dia. E aí onde ele coloca a sua mensagem da grande voz de trombeta, da trombeta final, com a qual nos alimenta a alma, o espírito e a todo o nosso ser. E nos utiliza grandemente nessa etapa maravilhosa da era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo. Porque o demais é história, o passado. E o futuro é profecia. Mas o que é para hoje é a realidade do programa de Deus, que por meio do seu Espírito, Deus está materializando e realizando. E nós somos os beneficiários de toda essa obra de Deus para o nosso tempo. Portanto, podemos compreender a importância de conhecermos as promessas de Deus para o nosso tempo. E assim sabermos que nós somos os bem-aventurados por estarmos vendo e escutando o que os profetas do passado, também os apóstolos e os mensageiros de cada etapa da igreja e o grupo de cada etapa da igreja desejaram ver e ouvir. E correspondeu a nós o melhor tempo, a melhor parte, a qual nos corresponde, como no tempo de João Batista e de Jesus. De quem foi a melhor parte? Dos discípulos de Jesus. Portanto, agradecemos a Deus por nos dar essa bênção tão grande para o último dia, conforme as promessas de Deus para este tempo final. Se tiver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador,
pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo o seu pecado com seu sangue. Você seja batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo, e Cristo te batize com Espírito Santo e fogo, produzindo um novo nascimento em você. E assim, você estará garantido com Cristo na vida eterna, para viver no reino de Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Algum dia, o qual não está longe, nós estaremos nos vendo no reino de Cristo com corpos glorificados, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. Recordem que ele disse que no reino dos céus, os crentes nele serão como os anjos de Deus, que nem se casam nem se dão em casamento. E lembrem também do que ele disse numa ocasião, porque não é a vontade do meu Pai Celestial que se perca alguns desses pequeninos. E ainda disse que os anjos desses pequeninos veem o rosto de meu Pai a cada dia. E nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. No tempo para vermos, para conhecermos as promessas de Deus, para esse ciclo divino. Deus é quem abre o entendimento para compreendermos. Ele fez isso com seus discípulos depois de ressuscitado, porque eles não entendiam as Escrituras. Cristo esteve lhes citando as Escrituras, como aos discípulos de Emaús, e como eles sentiam como um fogo dentro da alma, do coração, quando escutavam a Jesus. E depois, mais adiante, lhes abriu as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. Que Deus sempre nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las, e assim conhecermos as promessas de Deus para o nosso tempo. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. E nos diferentes países podem continuar vindo aos pés de Cristo, aí no lugar onde se encontrem. Também as crianças podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nos diferentes países. Deus tem muitas pessoas aqui em Assunção, em toda a República do Paraguai, e está chamando-as neste tempo final. E tem muitas pessoas em toda a América Latina, e está chamando-as neste tempo final, onde estamos vivendo, em todo o Caribe, em todo o continente americano e em todas as nações. Deus tem muitas pessoas e está chamando-as neste tempo final, pelo qual, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Ele está te chamando porque o teu nome está escrito no livro da vida no céu. Por isso é que você ouve a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo, pois ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso está no capítulo 10 de São João, do versículo 27 ao 30.
Quando a pessoa escuta o Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasce na sua alma, o próximo passo é testificar publicamente da sua fé em Cristo, aceitando-o como seu Salvador. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso é que Cristo disse: vão por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Isso quer dizer que escutar o Evangelho, crer e receber Cristo como o Salvador, isso é uma questão de vida eterna. Logo, ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza nessa pessoa o novo nascimento. Esse é o projeto divino, o plano divino de salvação. Lembrem-se de que Jesus, no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6, logo que Nicodemos foi ver a Jesus pela noite, ele disse: Mestre, sabemos que tendes vindo de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um crente e sabia que Cristo era o Messias. Outros também, como José de Arimateia, Gamaliel, eles criam que Jesus era o Messias. E Cristo foi direto ao que é importante. Na verdade te digo que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entendê-lo. Nicodemos perguntou para Jesus: e como pode-se fazer isso? Porventura um homem pode, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, ele tomou isso de forma literal, porque ele somente conhecia a forma literal de se nascer. Mas Cristo lhe disse: na verdade eu te digo, que quem não nasça da água e do Espírito, ou seja, quem não nasça da água, isto é, do Evangelho, e do Espírito, isto é, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Vejam a maneira para se entrar no reino de Deus. É nascendo da água, do Evangelho, e nascendo do Espírito Santo. Essa é a forma de nascer. Isso é o novo nascimento. E porquanto o novo nascimento é do céu, não é terreno, se nasce do céu, e a pessoa então é uma cidadã celestial, uma cidadã do céu. Foi disso que Paulo nos falou. O apóstolo Paulo nos falou no capítulo 3 da carta aos Filipenses, versículos 20 ao 21, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, ou seja, que ele virá para transformar o nosso corpo físico de um corpo mortal para um corpo imortal, um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, ou seja, para que seja semelhante ao corpo glorificado que Cristo tem. Pelo eficaz poder, vejam que ele tem o poder. Pelo seu eficaz poder, com o qual também pode sujeitar a si todas as coisas. Ele é quem sustenta todas as coisas pelo seu poder, porque ele está sentado à direita de Deus. Isto quer dizer, está sentado no trono de Deus. É ele quem dá sustentação a toda a criação. E como ele faz isso? Espere que estejamos transformados e então veremos isso melhor. Foi por meio dele também que Deus criou todas as coisas. O Verbo estava com Deus e era Deus, pelo qual ele realizou toda a criação. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Tantos que estão presentes aqui ou em outras nações. E todos com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que nós estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês agora podem me dizer, porquanto Cristo disse, quem crê e for batizado será salvo, quando vocês podem me batizar? Essa é a pergunta do profundo do seu coração. E vocês, porquanto creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados, porque a água não tem o poder para tirar os pecados. O sangue de Cristo é quem nos limpa de todo pecado, e o batismo é simbólico. E é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo foi às pregações de João Batista, quando ele estava pregando e batizando lá no Jordão. E então ele entrou nas águas para ser batizado por João. Quando João viu, lhe disse, tu vens a mim para que eu te batize? Eu sou quem tem necessidade de ser batizado por ti. Porém Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. Quando foi levantado das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre Jesus. João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba e disse, é este de quem eu disse que depois de mim vem um maior do que eu, o qual vos batizará com Espírito Santo e fogo. Aquele que me mandou batizar me disse, sobre quem tu vejas o Espírito Santo vir, sobre ele, esse é ele. E João disse, eu vi o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Primeiro é crer, depois ser batizado. Cristo, então, batizará a pessoa com Espírito Santo e fogo e produzirá um novo nascimento na pessoa. Ela nascerá de novo, nascerá no reino de Deus, no reino dos céus, e assim estará segura com vida eterna no reino de Cristo. Como Cristo disse em São João 10, 27 ao 30, jamais perecerá. É para isso que recebemos Cristo como o nosso Salvador, para que Ele nos dê a vida eterna. Porque pessoa alguma poderá nos dar a vida eterna, com exceção de uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem a exclusividade da vida eterna.
Quando a pessoa quer algo que seja exclusivo, então ela tem que ir à pessoa que tenha essa exclusividade. E Cristo é quem tem a exclusividade da vida eterna para concedê-la a todas as pessoas que o recebam como seu único e suficiente Salvador. E na Bíblia, essas pessoas são reconhecidas como as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que Cristo lhes dê a vida eterna. Portanto, o nome dessas pessoas está escrito no céu, no livro da vida. E a pessoa não sabia. A pessoa não sabia que era uma das ovelhas que o Pai deu a Cristo para que Ele lhes dê a vida eterna. Porém, esse é o conhecimento especial que a pessoa obtém quando ela aceita Cristo como Salvador, é batizada na água no nome do Senhor, Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento nela. Então essa pessoa descobre que ela era um filho ou uma filha de Deus e não sabia. E esse é um descobrimento muito bom. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês, e nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. Vocês que estão presentes aqui e também os que estão em outras nações. Os que estão em outras nações também poderão ser batizados, todos os que receberam Cristo como Salvador, sejam jovens, adultos, também as crianças a partir dos 10 anos de idade. Que Deus lhes abençoe e guarde. Deixo com você do reverendo Porfírio Tileria, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. E deixo em cada país um ministro correspondente, para que ele faça da mesma forma. Que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.